Mochilinha gostosa de fazer, tem duas partes basicamente e o molde está aqui com as três partes. A gente vai recortar, conferir se esse quadradinho aqui tem realmente 2 centímetros e agora recortar o molde bem certinho, bem bonitinho, porque a gente vai fazer muitas mini mochilas. Essa aqui é a referência da mochilinha, é a Mini M01. Eu estou recortando essa parte que eu quero deixar aqui no meu molde, ó. Então eu vou colocar um durex. Feito isso, nosso molde está pronto, vamos para os tecidos. Aqui um tricoline, eu estou com 20 centímetros, tricoline de xadrez rosa lindinho, um tecido de forro, meio sintético, e uma manta R1 para nossa estrutura. Zíper, cursor e um pedacinho desse sintético ali para fazer um detalhe do cursor, uma reguinha, algo para escrever, alfinete, ganchinho, cola de silicone, 2 tesouras, uma para manta e outra para o tecido, isso é bom, tá? Se a gente tiver. E aqui a gente já tá riscando o nosso material. Agora a gente vai cortar, eu prefiro antes retirar da peça e agora fazer os recortes de todas as peças separadas. Feito o recorte, eu vou pegar a manta R1 e vou colocar em cima. Ó, tá vendo que fica uma pequena folga? Eu gosto desse jeito. Pronto, já cortei a manta. Agora o forro também eu gosto com folga. Aquela parte maior tá com uma folga maior é devido à lateral, né, do tecido, a auréola. Senão uma folguinha ali de 1/2 centímetro tá o suficiente. O que eu tô cortando agora? Aquela tirinha para poder estar fazendo as alcinhas da nossa mochila. O xadrez ajuda porque a gente mede uma vez só e já é o suficiente. Agora aqui já é a parte do viés interno. Esse aqui tem que riscar, ó. Olha ali, eu medi, faço o risco e vou no risco. Certinho. Pronto. A parte do nosso viés também tá cortada. O que a gente tá fazendo? Aquele acabamento que eu mostrei ali rapidinho, ó. Que é o acabamento do nosso cursor. Esse sintético é fininho, 0,8. Então eu vou pegar e vou pegar o moldezinho que eu fiz para colocar ali, para tapar esse cursor. Vou riscar com um lapisinho com calma. Agora eu vou retirar da peça, do mesmo jeito que eu fiz o tecido, a gente retira antes. E vou cortar com calma. Corto tudo bem certinho. Terminei de recortar, agora olha só, eu tenho que enrolar uma parte dessa para passar por dentro daquele buraquinho ali do cursor, ó. Aquele buraquinho de baixo. Consegui passar, eu venho com a minha colinha de silicone, passo numa das partes, ali eu tô só espalhando com o dedo, ó, o jeitinho que tem que estar é desse jeito ali, ó. Cuidado que a cola vai sujando a mão da gente. E essa parte é importante, essa parte onde eu vou pegar e vou firmar e vou estar segurando por 1 minutinho, 2, 3, até a minha cola tá bem coladinha. Tá bem coladinha, eu venho com a tesoura dando uma aparelhadinha, né? As pontinhas que ficaram diferentes, pronto, meu cursor. Olha que chique, que lindo, tá pronto. Agora a gente vai fazer essa etiquetinha ali. Para fazer a etiqueta é um quadradinho de 2 por 3 centímetros. E a gente corta desse jeito, segura firme. Vem com a tesoura, se quiser riscar antes o coraçãozinho, mas dá de testar aí, ó, que a maioria das vezes dá certo, é uma peça única, tá? Quando a gente separa tudo, vai para a máquina. E a linha que a gente vai levar para a máquina vai ser essa linha off aí. Aqui na máquina é uma costura de segurança, ao redor de todas essas partes aí, ó. Eu alfinetei antes porque ajuda, eu não levei no ferro, tá? Eu só alfinetei. Agora a gente corta, perceba que eu estou usando uma tesourinha, que lá no começo eu falei que eram 2 tesouras, se tiver é muito bom, porque ajuda a manter o fio da tesoura pra gente, tanto a tesoura de tecido, a outra, quanto essa daí. Mas se só tiver uma, paciência, né? Vamos recortar tudo. Essa parte aí, ó, é a parte do zíper já. Aí eu peguei a parte do forro que a gente tinha cortado, cortei ao meio, cortei também a parte que tava com a manta, troquei o pezinho por um pé de zíper. Tá vendo que uma parte aí, como eu cortei, ela fica aberta? É desse jeito, ó. Pego aquela parte que tá fechada, coloco o zíper em cima, virado os dentinhos pra baixo e passo uma costura. Fiz essa parte, ó, ficou desse jeito. Agora eu venho, coloco a parte do forro, aparelho ali para ficar com o tecido, porque o zíper tá um pouquinho maior, o forro também tá um pouquinho maior para ajudar a gente, mas eu dou uma aparelhadinha, porque se eu botar muito rente ali no começo, pode torcer, então eu divido, passo uma costura. Pronto, a gente já tá quase com a metade do nosso zíper pronto.
Ó, agora eu vou passar bem a mão, ajeitar bem certinho. Ajuda, tá? Cada detalhezinho que a gente tá fazendo aqui ajuda. São peças pequenas, até para levar no ferro fica um pouco complicado. Agora eu vou dar uma alfinetadinha aqui para o quê? Para firmar. Ó, 2 alfinetes é o suficiente. Pronto, ficou desse jeito. Vou levar na máquina, vou passar uma costurinha. Lembrando que eu tô passando ali em cima do zíper, mas a outra parte tá aberta. Então, ó, quando chegar ali, eu vou indo e contorno. Já fecho aquela parte. Lembra aquela partezinha que estava aberta? Nessa hora eu já vou fechar. E olha como ajuda o forro ser um pouquinho maior. A gente não tem que ficar, sabe, puxando o forro. Pronto, metade do zíper pronto, a gente vai repetir. Agora só que tem que ter um pequeno cuidado desse lado ali, ó. Perceba onde está o nosso tecido. Né? E vamos pregar a nossa parte xadrez no zíper. Ó, confira, se estiver errado, a gente descostura e faz de novo. Agora a gente vem com o forro. Passa a costura do forro. Esse forro já poderia ser colocado junto, mas desse jeito fica mais fácil de estar mostrando. Ajeita tudo pra lá, dobradinho certinho. Passa a mão bem bonitinho, olha ali, ó. É importante isso. Nem vou alfinetar dessa vez, pra ficar um pouquinho mais veloz a coisa aqui. Mas alfinetar ajuda, tá? Aqui eu tô usando uma régua. É uma técnica que eu uso bastante, inclusive para fazer matelacê. Eu costuro do ladinho da régua. Agora, tirar a sobrinha, deixar bem bonitinho o nosso zíper. Traz as outras partes do zíper, ó, como eu trouxe ali, e vamos cortar um dos lados para colocar o nosso cursor. Eu sempre corto o que está na minha mão esquerda e na minha mão direita eu vou colocando parte do cursor. Coloquei, ele já está dentro. Agora eu firmo e eu não tinha aberto o zíper, viu? Ó, olha se não tem folga ali, tá certinho. Pronto, agora tira toda a sobra do zíper. E agora a gente vai montar o nosso zíperzinho ali. Vamos trocar o pezinho da máquina de novo, tá? Agora eu botei um pezinho de máquina normal, ó. A gente junta. Agora dessa vez eu já vou colocar o forro junto. Porque no zíper a gente poderia ter feito isso, mas eu achei que fica mais simples de entender para quem ainda não fez zíper. Um lado já terminei, já trouxe pronto, na verdade. Só vamos fazer esse lado aqui. O outro lado eu fiz exatamente como esse, ó. Passei uma costurinha ali em cima. Na hora de passar aberto do zíper, ele passa com cuidado. Aqui tá acelerado, tá? Terminou a costura, a gente tira as sobras do tecido, bonitinho. Vamos explicar sobre essa linha aqui de dentro. Essa linha, ela tá aparecendo, se eu colocasse, ela é off, se eu colocasse esse tom aí, ó, já não iria aparecer. Mas aonde que eu iria colocar esse tom? Na parte de baixo, na bobina. E a parte de cima eu ia manter o off, tá? Caso eu queira fazer isso, já sabe como fazer. Agora vamos fazer a nossa alcinha. Adoro essa técnica. Para fazer essa alcinha, a gente usa um pedaço de barbante. É só realmente para virar, pra gente não ter que usar nenhum aparelho, nenhuma joaninha, nada. Só tem que cuidar desse detalhe ali, ó. Mas passa essa costurinha, olha como eu vou fazer. E confira, ó, puxa o barbante. Ele não sai, não, realmente tá costurado? Então, ok. Agora é só dobrar o nosso tecido bem no meio certinho e deixar o barbante, a gente não tá costurando em cima do barbante, tá? Ele tá ali no canto, ó. Ele tá ali na... E eu passei uma costura. Meio centímetro e o barbante tá solto. Agora é que ele vai trazer a contribuição dele para nossa alcinha. Agora a gente tem que fazer com que essa parte aqui, ó, ela comece a entrar. A gente começa a puxar e ela não quer vir, tá? Porque é algodão, né? E é bem estreitinho. Então a gente dá uma ajudadinha umas 3 vezes, ó. Ajudei, vou ajudar de novo, até a pontinha entrar mesmo para dar alça. Quando eu sinto que já tá, já entrou. Agora é só puxar. Vou puxando com a minha mão direita e vou ajeitando com a minha mão esquerda. E vou indo, ó, ali deu uma engalhadinha, mas a gente vai indo, vai indo, vai indo. Salsinha um pouco mais larga, que a salsinha pronta ela fica com 1 centímetro, né? Pronto, agora a gente só vai cortar o excesso ali do nosso barbante. Ó, a alcinha ficou desse jeito. Eu não preciso nem passar pelo que eu tô vendo aqui, porque a costura tá bem certinha, ela
Ela não ficou assim enterrada, mas senão a gente vai lá dar uma passadinha. E agora a gente vai passar uma costurinha de um lado, costurinha do outro. Nessa hora aí, ó, é bom dar uma ajudadinha com a mão, tá? Principalmente na máquina doméstica. Virou, esse outro lado já se ajuda mais. Que aquele lado lá era realmente o lado onde eu tava costurando em cima da costura, ó. Ficou bem bonitinha. Se ficar feia, a gente desmancha, faz de novo. Se precisar passar, agora a gente passa. Agora, nesse momento, eu vou passar. Eu não tinha passado antes, né? Vou passar porque eu tô vendo marca ali. Vou passar também o forro. E vou passar o nosso viés interno, porque a gente já tá quase montando a nossa mochilinha. Ó, o viés interno vai ser desse jeito. Dobra assim, passou. Passou, dobra de novo, passa de novo. Agora eu vou marcar alça aqui, aqui e aqui. Cortei as alças na medida que tá no molde, só que antes de fazer as alças, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar o nosso, tá vendo aquele cremezinho que tá na minha mão? Então, já vamos usar ele. A gente vai colocar a nossa etiquetinha. Eu vou usar a marcação que tá ali no molde, não tem nada a ver com a etiquetinha, tá? Mas tem uma marcação ali no molde, eu vou usar, que é o centro. Ó, eu quero colocar no centro, mas senão a gente mira ali, né, mais ou menos ali. Coloquei um cremezinho aqui, por quê? Porque se a gente não quiser usar o pezinho de silicone, passo no dedo, bem pouquinho, passei naquela partezinha de sintético. Agora eu faço um pontinho de arremate, faço mais uns 2, 3 pontinhos, pontinho de arremate. O vídeo tá acelerado, tá, gente? Que é pra fazer bem devagar, com delicadeza, com cuidado, pronto. Feito, agora a gente vai... Olha que bonitinho que ficou. A gente vai tirar o fio. Essa parte é muito importante, principalmente de etiqueta. Tirei o fio da parte de fora, eu viro e puxo um pouquinho e tiro o fio da parte de dentro. Agora, eu mostrei ali rapidinho, mas é a alça, tá? É a alça que tá marcada aí no molde certinho, que a gente tem uma partezinha cotoquinha que a gente coloca bem no meio. Pra tá colocando depois, se quiser, fazendo tipo um chaveiro. Depois a gente já vem com as duas alças. E agora a gente coloca elas na lateral onde tá marcado. Pronto, as duas na lateral. Ali é só usar, seguir o molde, deu. Temos a parte do corpo da mochila prontinho. Agora a gente vai só colocar o forro para unir essa parte naquela parte do zíper. Para isso eu dou uma alfinetadinha, também ajuda. Costurinha de segurança ao redor. Não temos muito segredo aqui. Feito a costurinha, recortar. Agora é pegar a parte do zíper e medir, ó. Medir o centro ali, medir o centro aqui. Vai medindo e marcando. Ali também. Já vou mostrar onde é que eu medi. Ali também. Ó, esses pontos a gente marca aqui, aqui, aqui e aqui. Marcou? Vamos unir. O zíper tá virado nessa posição que eu coloquei ali. E eu estou colocando a parte do zíper na frente, unindo aquelas marcações ali. Agora eu vou lá para a parte das costas. Coloco um ganchinho, coloco um alfinete, faço um pontinho na mão, alguma coisa. Tem outra marcaçãozinha aqui. Vou unir as marcações. Desse outro lado também. Aqui eu coloquei 4 ganchinhos, mas a gente pode encher de ganchinhos se quiser. Pode alfinetar, Eu ainda acho que alinhavar seria interessante também, caso a pessoa goste dessa ferramenta. Agora a gente vai fazer uma costurinha com cuidado, devagarzinho. Porque a peça é pequena, ela precisa de carinho e fez essa costura aqui, ela já sai praticamente pronta, depois disso é só o viés. O cuidado maior aí é quando a gente chega na parte que tem o cursor, abre o zíper para facilitar, também tem aquela partezinha de baixo assim, onde tá o zíper. Vai cuidando, vai fazendo devagar que dá certo. Agora a gente vai colocar o nosso viés. Mas antes do viés, a gente vai conferir para ver se está tudo certo. Porque depois de colocar o viés dá mais trabalho. Ó, eu vou colocando a minha mão e olhando se todas as costuras estão certas. Se estão certas, o viés eu vou abraçar a minha pecinha assim. Eu não vou costurar muito para dentro, tá? Não vou. Já vou mostrar certinho como é que fica a costura desse viés. Aqui eu coloquei 2 ganchinhos, mas eu confesso que eu não gosto muito de colocar ganchinho nessa hora, não. Ó, eu abraço aqui, ó. E eu costuro mais pra ponta, vai ficando sobra do viés. Olha ali, ó.
Eu não fico querendo costurar muito para dentro da costura que eu já fiz na mochilinha. Eu fico tentando costurar meio em cima e vai ter sobra mesmo. Ali, essa curvinha ali, ó, essa curvinha ali, quando a gente tá fechando a mochila, é a parte que a gente tem que ter mais cuidado. No final eu só corto, nem dobrei, tiro todas as linhas certinho, olha como ficou sobrando um pouquinho de viés. É desse jeito, tá? A gente já percebe bem pequenininha. Agora a gente já vai virando ela, tirando as linhas e fazendo o formato dela. Isso, já vai ajeitando. É algodão, a gente já precisa ir deixando tudo bem bonitinho. Mas a gente ainda vai dar um toque de acabamento que é... Deixa eu... Tô tirando o fiozinho ali, ó. É isso mesmo. Vamos deixar bem bonitinha a nossa mochilinha. A gente chegou até aqui, agora vamos para o acabamento final. Um ferrinho. Pode botar um tecidinho dentro e cuidado com as partes de sintético, mas vai dando uma aquecidinha, sabe, para deixar bonitinho. Também cuidado para não estar marcando o tecido, né? Principalmente se for escuro, ó, bastante cuidado. Se for escuro, coloca um paninho em cima. Olha só como é que ficou. Tá prontinha. Gente, fala sério, não ficou linda?